Que a gente dê sequência ao nosso programa agora com uma entrevista importante, até porque trazendo ainda atualizações sobre o movimento de fusão partidária entre o PSDB, que já foi o maior partido do Brasil, protagonista ali na fundação da Nova República, e agora caminhando para essa fusão, agora sim oficializada com o Podemos. Isso tudo num contexto onde o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pessoal, migrou efetivamente para o PSD de Gilberto Kassab. E a sigla agora se encontra mais esvaziada e ficou na corda bamba e pode logo, logo ficar sem, agora no caso já está confirmado, já ficou sem mais um governador, Raquel Lira indo para o mesmo caminho, né? Raquel Lira foi até antes do Eduardo Leite, o que se especula é que talvez o governador Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, também possa repetir esse caminho dos seus antigos companheiros de partido. E é natural que nessa expectativa rumo a 2026, ano pré-eleitoral, várias mudanças aí no tabuleiro, articulações a mil e até essa fusão cada vez mais concretizada, reacendendo várias disputas do passado, disputas ali latentes nesse tabuleiro político do nosso Brasilzão. Eu proponho que a gente ouça de um quadro histórico do PSDB, o deputado federal Aécio Neves, de Minas Gerais, que se junta a nós aqui. Pode falar com propriedade e enriquecer a nossa discussão aqui hoje. Muito bom dia, deputado. Obrigado pela presença. Bom dia, André. É um prazer falar novamente com você. Bom, deputada, a gente já recebe algumas notícias no sentido de que você estaria, em tese, travando ou reticente em relação à entrada de quadros associados ao Ciro Gomes e também ao Tasso Gereissati. Até que ponto isso se sustenta ou não nesse novo cenário dessa fusão? Não, na verdade, André, o que nós estamos é construindo com absoluta clareza uma alternativa para o Brasil longe dos extremos, né? Eu não acredito que o Brasil se resuma ao lulopetismo de um lado e ao bolsonarismo de outro. Eu repito sempre que existe vida inteligente entre os extremos. E a nossa aliança com o Podemos, que deverá estar concretizada nas próximas semanas, ela, na verdade, permite que nós construamos no centro uma alternativa para o Brasil, um projeto para o Brasil. André, você que acompanha tão de perto, vocês todos, aqueles que nos acompanham, né, que acompanham o Jovem Pan, né, acompanham a política brasileira, percebem que uma boa parcela da população tem votado não. Ela tem um distanciamento muito grande, uma oposição muito grande ao que o Lula representa, vota no Bolsonaro, e vice-versa, né? Não estou falando dos convictos, né, que estão também nesses extremos, mas nós queremos dar ao centro uma alternativa. E nós estamos indo na direção do que a legislação eleitoral nos orienta. Inclusive, essa PEC que acaba com as coligações proporcionais e estabelece a cláusula de desempenho, ela é de minha autoria, né? Eu apresentei quando estava no Senado, depois ela foi aprovada, e ela está levando a esse movimento que nós estamos assistindo no quadro político brasileiro, de federações, de fusões, de incorporações, o que é positivo. E nós estamos construindo um partido não só longe dos extremos, longe dos cargos. O PSDB, André, foi o único partido que não ficou no governo Bolsonaro e tampouco participa do governo Lula. Isso é um ativo político. E é exatamente com esse discurso de que é possível construir algo diferente desses dois polos que nós estamos aí enfrentando as dificuldades, defecções como essa que você se refere e que eu lamento profundamente, até porque considero um grave equívoco do governador Eduardo Leite. Mas nós vamos chegar ano que vem, dando ao brasileiro uma alternativa para votar sim. Sim a um projeto liberal da economia, inclusive do ponto de vista social, responsável no campo da gestão pública, enfim, um projeto que o Brasil precisa. É isso aí, deputado Aécio Neves, seguindo aqui com a gente. Eu vou trazer o Mano Ferreira agora, deputado, para a próxima pergunta. Bom dia, deputado. Eu acho que um dos grandes problemas da política brasileira é a nossa dificuldade crônica de renovação de quadros, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o presidente Lula estava na política nacional desde 89 e até hoje segue sendo o protagonista do seu campo político. O PSDB também não acabou passando por esse mesmo problema? E aí eu queria endereçar até do ponto de vista individual. Muita gente atribui ao ocaso, à derrocada do PSDB, um apego do senhor ao poder dentro do partido. O senhor se sente responsável pela perda de protagonismo do PSDB? O senhor se sente responsável por ver quadros que poderiam representar uma renovação do partido, como a governadora Raquel Lira e o governador Eduardo Leite, deixando o partido? Mano, eu tenho uma dificuldade enorme de compreender essa sua afirmação. Qual foi o último grande momento que o PSDB viveu? Quando apresentou em 2014 um projeto para o Brasil.
e foi derrotado. Eu acho, inclusive, que grande parte, falo sem nenhuma falsa modéstia, grande parte dos problemas que nós temos vivido nos últimos 10 anos vem em decorrência daquela escolha feita. Quando Dilma vence as eleições, né, quebrou o Brasil, foram 3 anos consecutivos de recessão, você vai se lembrar disso, veio o impeachment, não conseguiu sequer se sustentar no cargo, depois do governo de transição do Temer, veio o Bolsonaro na sequência e pelos seus equívocos, o retorno do PT. Né? Essa é realmente uma década perdida. Ao contrário, eu continuo resistindo longe dos cargos públicos, dizendo que é possível termos uma construção ao centro. Agora, o pragmatismo, humano, ele tem prevalecido na política e, na verdade, atingido até os quadros mais qualificados. Né? A governadora Raquel, que eu trouxe para o PSDB em 2016, eu era presidente nacional do partido, o seu partido de então, o PSB, havia lhe negado a legenda para que ela concorresse a prefeita de Caruaru, a sua cidade. O PSDB a apoiou, ela se elegeu, reelegeu, depois a apoiou para o governo do Estado, mas ela seguiu uma lógica local. Né? Para ela era importante uma certa aproximação com o governo Lula, de que nós fomos antagonistas toda a vida, não fomos nós que mudamos. Ela resolveu dar uma guinada que nós, respeitando, isso não tira dela os méritos que ela tem, mas ela privilegiou uma lógica local e seu interesse político eleitoral local. O governador Eduardo, em quem nós apostamos muito, eu estive com o Eduardo em todos os seus embates dentro do PSDB, inclusive no momento, aí sim, mano, talvez você se aproximasse um pouco mais da realidade, ao lembrar que em 2022, ali sim, nós tomamos as medidas mais equivocadas possíveis, contra a minha vontade, e do próprio Eduardo e de outros quadros partidários, né, quando o João Dória insiste numa candidatura que era absolutamente inviável, ele deixa de ser candidato em razão dos apelos dos seus aliados, não dos seus adversários, porque ele prejudicaria muito a candidatura do Rodrigo Garcia, que sequer era do PSDB, era recém-filiado, que ele lançara ao governo de São Paulo, investiu-se, ele comandava o partido naquela época, investiu-se tudo na candidatura de Rodrigo Garcia em detrimento do restante do país, nos impediram de lançar a candidatura de Eduardo à presidência da República, o que teria nos dado um vigor muito maior nas eleições, mesmo que não vencêssemos, nós reconhecemos que era difícil vencer as eleições nacionais, não é? E ali sim, nós tomamos um caminho que nos custou muito caro. Eu tenho pelo governador Eduardo Leite um respeito enorme, repito, fui seu maior aliado dentro do partido, mas eu lamento que ele tenha abdicado, por mais que não diga isso com clareza. Eu acho que essa decisão de ir para o PSD, né, alguém que sempre combateu os polos, opta por um partido que fortalece os polos, porque vamos nos lembrar, mano, André, o PSD apoia todos os governos desde que foi criado. Esteve presente no governo Bolsonaro com ministérios importantes, participa agora do governo Lula com ministérios importantes, o que vai dificultar muito o discurso do governador. Na verdade, a minha compreensão, hoje a minha avaliação é que ele opta por um projeto também regional. A partir do momento em que ele deixa de estar num partido que lhe oferecia as condições para uma candidatura nacional, mesmo que com alguma dificuldade, mas tranquilidade, coerência para exercer o seu discurso, e vai para um partido que é ao mesmo tempo de centro, de esquerda, de direita, eu acho que ele terá muitas dificuldades para reencontrar um discurso nacional. E acredito que ele optou por uma candidatura no seu estado, que é também digno, compreensível, mas infelizmente perdemos um player importante para 2026. Que sem qualquer demagogia, deputado, mas os políticos, assim, naturalmente são pautados pelo próprio instinto de sobrevivência. E um governador de estado fazer esse movimento é porque ele deve ter sopesado muito os riscos e as recompensas. O movimento está feito. Vamos também tentar entender o porquê que ele pode ter sido motivado nesse sentido. Eu diria que hoje em dia tem mais tucano no PSD do que no PSDB, né? Porque pois é, a tendência entre prefeitos de São Paulo, prefeitos de vários estados no Brasil todo que migraram para o PSD, não foi um movimento isolado do governo Eduardo Leite. Mano, é verdade, mas será que foi o quê? Por acreditarem no novo projeto do Brasil? Ou porque tiveram ali algumas ofertas, né, que lhes cativou? Né? O PSD levou mais de 100 prefeitos do PSDB de São Paulo. Será que foi pelo discurso de um projeto novo para São Paulo ou pelas verbas
do governo. Então, nesses momentos, eu acho que é até muito bom que se faça essa depuração, né? A política não é feita sem riscos. O PSDB, quando nasceu, e eu estava lá, né, nasceu de um conjunto de políticos, eu era o mais novo na época, né, lideranças como Covas, Fernando Henrique, o Pimenta da Veiga em Minas, Zé Richa, todos saíram de partidos que estavam no governo para ir para a oposição, correndo riscos, né? E nós estamos hoje ainda correndo riscos, mas realmente não me seduz essa política de aliar a qualquer governo, qualquer que seja ele, porque hoje nós assistimos, André, um oceano de partidos pragmáticos no Brasil, que seguem a lógica de fundo eleitoral, aí precisa de mais deputado para fazer mais fundo eleitoral, com isso tem mais cargos em governo, mais fundo eleitoral, para apoiar quaisquer governos, de esquerda, de direita, de centro. Será que vale a pena fazer política com essa lógica? Enfim, eu respeito, mas agora, não é que nos move no PSDB. Querendo ou não, goste ou não, ame ou odeie o cenário, mas a conjuntura, de fato, como você bem descreveu, me parece ser essa, e essa é a lógica que está posta. Nesse sentido, deputado, eu vou trazer o Bruno Pinheiro para a próxima pergunta. Bom, eu ouvi o senhor aqui, o senhor comentou sobre esse plano regional. E ouvindo aqui o discurso do senhor, está claro que é um discurso quase que de campanha, na verdade, fazendo alguns apontamentos, tanto para alguns adversários. E eu já pergunto diretamente ao senhor, que é de Minas Gerais. Existem alguns nomes que já se colocam à disposição para uma candidatura. O senhor vai disputar o governo de Minas Gerais? Ô Bruno, eu vou te responder com muita clareza. Não pretendo disputar o governo de Minas Gerais. Eu fui governador por 8 anos, né? Elegi o meu sucessor. Fizemos um governo transformador em Minas Gerais, reconhecido até pelos nossos adversários. Levei Minas a ter a melhor educação fundamental do Brasil em todas as séries do ensino fundamental. E não vou aqui fazer uma propaganda do nosso governo. Fico apenas nesse dado que, para mim, é o mais transformador de todos. O meu papel hoje, que eu julgo ainda capaz de desempenhar e de contribuir, é exatamente tentar resgatar aquelas pessoas que não estão fazendo política para buscar cargos públicos ou não estão necessariamente alinhadas a nenhum dos extremos para construirmos um novo projeto de centro. Olha, pode parecer um ufanismo, uma certa utopia, mas eu tenho muito hoje o sentimento que eu tinha 37 anos atrás, com a nossa fusão com o Podemos. E as alianças que nós estamos, ou os apoios que nós estamos recebendo de pessoas que virão se filiar nesse projeto, olha, me cobrem aqui no Morning Show até março do ano que vem, nós vamos chegar na janela partidária, eu acho que um partido maior, inclusive, do ponto de vista parlamentar, que o PSD, que o MDB, que republicanos. Por quê? Porque nós temos um projeto para o Brasil e eu não acredito que esse projeto possa ter um conjunto de forças menos relevante do que esses outros que estão se crescendo, se constituindo, agarrados em cargos públicos, em fundo eleitoral. Olha, as pessoas estão dando muito pouca relevância ainda àquilo que está sendo arquitetado, àquilo que está sendo construído. Pode ser que nós cheguemos lá na frente sem nenhum governador. Nós começamos lá atrás também sem nenhum governador e governamos o Brasil. Então, é preciso que estejam nesse novo projeto pessoas que acreditem que uma parcela importante da população não se sente representada nem pelo petismo e nem pelo bolsonarismo. Eu sou oposição ao PT desde sempre. Todas as eleições durante os últimos 40 anos eu disputei enfrentando o PT, inclusive a presidência da República. Mas isso não me faz bolsonarista, não me faz adepto de uma parcela importante da agenda bolsonarista. Então, eu quero continuar sendo oposição à paralisia, à ineficiência, à irresponsabilidade dos governos petistas, esse namoro com os autocratas vergonhoso que nós assistimos nessa última semana na Rússia, né? Mas sem me aliar a determinadas pautas hoje representadas pelo bolsonarismo. Então, é preciso que haja no Brasil um partido de centro. E é isso que nós estamos oferecendo aos brasileiros com essa construção. Vamos perder quadros? Governadores, prefeitos? Vamos, mas não vamos perder a nossa crença e a nossa coragem de construir algo novo para o Brasil. Seguimos aqui com o deputado Aécio Neves, aqui no Morning Show, ao vivaço. Eu vou acionando a Jess Peixoto agora, deputado, para fazer a próxima questão. Vamos lá.
Deputado, quando eu era mais nova, eu era encantada com o PSDB. Eu sou de um estado em que o PSDB foi muito forte, Goiás, governador Marconi Perillo, que ainda se encontra no partido. E eu nutri muito essa paixão, estudei muito até mesmo sobre a história desse partido, que nasce da descrença com o MDB, à época ali, vários quadros se unindo para um novo viés lá dentro de uma visão democrática. Ao longo do tempo, eu acompanhei e torci muito e votei no PSDB em vários momentos. Dentre eles, sei que o voto é secreto, mas na eleição que o senhor foi ali para o segundo turno com a presidente Dilma Rousseff. Mas a grande questão é que em 2017, quando veio à tona a situação da JBS e todas aquelas gravações e todas as acusações que ali seguiram, houve sim um sentimento muito grande da população, meu inclusive, de se sentir traído por um projeto de esperança, por um projeto que colocava ali a corrupção de fora do tapete. Vale mencionar que o PSDB foi um grande fã da Lava Jato, até que a Lava Jato bateu na porta do PSDB também. E num país em que muitas vezes essas situações não são endereçadas da melhor forma, até mesmo compliance dentro do próprio partido, até mesmo olhando para quadros históricos e talvez avaliando algumas, quem sabe, punições ou respostas à própria população, a população se desgasta e deixa de acreditar. O PSDB seguiu nesse caminho. O PSDB seguiu nesse caminho quando, em dado momento, por exemplo, o PSDB acaba passando uma imagem ali de aliança com vários outros partidos também envolvidos em escândalos de corrupção na eleição de Geraldo Alckmin. Depois, o PSDB teve um desgaste gigante nas prévias, quando João Dória ganhou e, no final do dia, o apoio parecia ser Eduardo Leite. Então, há vários pontos de briga, discordância dentro do PSDB e eu acho que o ponto final é a eleição aqui do Datena, que, sinceramente, eu não vejo qual aliança, porque o senhor fala muito sobre ideia, eu vejo o Datena como um quadro pragmático do PSDB para ter uma campanha aqui dentro da cidade de São Paulo. Então, a minha pergunta no final do dia é, o senhor falou que não se sente responsável, mas dentro dessa responsabilidade, será que a situação da JBS em 2017 não levou a um estagnar do partido e um olhar da população, dos eleitores do senhor, que talvez o PSDB não tivesse interessado em combater a corrupção? Obrigada. Não, eu agradeço e agradeço imensamente a sua pergunta, que ela me permite aqui fazer uma referência a uma das mais vergonhosas farsas políticas que nós assistimos no Brasil. Não sou eu que digo, é a Justiça que diz. Aquela vergonhosa armação levou em quê? A minha absolvição em todas as instâncias. Olha, Jéssica, eu não tive aquele inquérito arquivado ou anulado por um ministro amigo do Supremo Tribunal Federal. Eu fui absolvido em primeira, segunda e terceira instâncias, porque os juízes chegaram à conclusão de que aquilo foi uma farsa armada exatamente para quê? Para me tirar do jogo político, porque eu era o adversário do PT em 18. Nós estamos falando... Mas essa não é a mesma questão que o próprio Partido dos Trabalhadores e todos os partidos colocam? Em relação a isso? Não sei, eu não conheço as questões do Partido dos Trabalhadores, mas se você me deixar responder, eu digo da minha questão absoluta, porque eu compreendo, claro, o desgaste foi profundo, enorme, inclusive do ponto de vista pessoal. Eu sei o que eu passei, principalmente depois vendo que todos os inquéritos foram arquivados porque aquilo comprovadamente foi uma farsa. O próprio dono da JBS, quando é chamado à justiça, ele disse que jamais teve comigo qualquer tipo de relação incorreta, que foi um grande mal-entendido, mas o dano estava feito. Eu compreendo que isso causou um dano enorme ao nosso projeto político, até o meu projeto político. Mas isso me faz deixar de acreditar? Não, enfrentei o Dória porque eu vi ali um projeto egocêntrico, sem qualquer preocupação real com o Brasil. Na verdade, aquela candidatura só serviria para manter o poder do partido em São Paulo, que nem era mais do partido, porque o candidato tinha acabado de se filiar ao PSDB, era de um conjunto de forças econômicas e políticas que sustentavam aquele projeto. Mas eu reconheço, nós tivemos derrocadas enormes, perdemos eleições importantes, é isso, são 40 anos de vida partidária. Mas se você me perguntar, hoje eu continuo acreditando nas mesmas coisas, nos mesmos valores. Não é, Jéssica? Porque você é acusado infundadamente, injustamente, você deixa de ter força e de acreditar. Por isso que eu dedico hoje 24 horas do meu tempo para construir um novo PSDB renovado, onde as pessoas como você, quando mais jovem, se encantavam, como você diz, e possam voltar a acreditar. Porque senão é aceitar que nossos filhos, os nossos netos, o Brasil vai eternamente viver refém dessa polarização estéril, rasa, inculta, violenta, a qual nós estamos submetidos.
Quem mais no Brasil está construindo um partido que não seja para se aliar a quem está no poder? Somos nós, né? Com todos os problemas que nós vivemos no passado, mas com aquilo que nós jamais deixamos de ter. A crença de que é possível ter um partido programático no Brasil, ao centro, que olhe para frente, que responda aos questionamentos, mas que apresente ao Brasil uma alternativa ao que está aí. Deputado, como o senhor muito bem colocou, de fato, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo, enfim, devidamente o absolveu de todas as acusações. Mas você sabe muito bem, deputado, que hoje em dia na política, eu acho que a moeda corrente que todos os políticos deveriam, enfim, ambicionar, buscar, e isso é recompensado pelos eleitores, é a autenticidade, é apresentar o ser humano por trás das figuras públicas, né? Vou tentar aqui dar uma oportunidade para o Aécio enquanto pai de família, enquanto ser humano, né? O senhor que viveu uma das curvas mais agudas da política nacional, de governador celebrado de Minas, a quase presidente da República, e agora lidando com todos os percalços e obstáculos da justiça. Qual a sua mensagem, qual Aécio que você enxerga no espelho, pessoal e profissionalmente? E qual a mensagem que você deixa para todos os seus detratores de que você seria alguém apegado ao poder ou obcecado em querer se manter relevante, apesar de que, inegavelmente, você segue firme e forte no tabuleiro político? Um recado para os detratores e também, talvez, um momento aqui de autorreflexão, acho que pode agregar. A palavra é sua. Não, eu agradeço, André, e vou falar com o meu coração. Eu sei o que eu passei. Quando você é acusado de forma tão infame, tão violenta, quando eu fui, em que eu posso me apegar? Em mim mesmo, na minha história, na minha trajetória. Eu não comecei ontem na política. Eu completo o ano que vem 40 anos consecutivos de mandatos, né? Fui governador do meu estado por 2 vezes. Um governo reconhecido até hoje como o mais transformador da história mineira. Eu presidi a Câmara dos Deputados com 40 anos de idade, uma gestão transformadora na Câmara dos Deputados. Eu reuni, André, os brasileiros mais qualificados de todas as áreas para fazer o maior governo da nossa história em 2014. Né? O Armínio vinha conduzir a economia, o Fernando Henrique era o nosso chanceler, ministro das Relações Exteriores. Nós tínhamos reunido quadros extremamente preparados para o Brasil dar um salto, para o Brasil dar uma guinada. Seríamos outro país hoje. Mas é claro que você erra na política, você erra confiando muitas vezes em pessoas erradas, né? Mas eu não erro, acredito na minha crença, na minha confiança de que a política, mesmo trazendo tantas decepções, tantas amarguras, ela é ainda o caminho mais seguro que nós temos para mudar uma sociedade. Quando eu vejo, André, o Brasil, e começamos essa entrevista falando, né, do Lula ainda hoje, né, depois de tantas e tantas décadas, né, se reunindo, né, não tendo constrangimento algum, né, se reunindo com autocratas aí em volta do mundo, né, um governo paquidérmico com 40 ministérios que não nos leva para lugar nenhum. Quando eu vejo do outro lado a resposta a isso é um radicalismo também, como eu disse aqui, inculto, sabe, com uma pauta que não é a pauta prioritária para o Brasil. Eu falo, meu Deus, se eu tenho ainda alguma contribuição a dar aos meus filhos, você falou sobre eles, aos meus netos, né, é ajudando a construir algo em que eu acredito, né? Não sou perfeito, claro que ninguém é, mas eu me orgulho muito da minha trajetória. Essas acusações infames, e eu digo aqui infames, e a justiça é que diz isso, né, me ensinaram muito, que é principalmente que é preciso ter coragem. Eu tenho coragem para estar aqui de pé, conversando com vocês, vou viajar ao Brasil construindo esse novo partido e dizendo, olha, se você não está representado em nenhum dos dois extremos, se você quer parar de votar não a um, e aí você dá o voto ao outro, venha conosco, nós vamos construir algo digno, honrado. E se aqueles que quiserem ficar no meio do caminho, porque preferiram o caminho mais fácil, eu diria que na política nem sempre o caminho mais fácil é aquele que nos leva mais longe. Eu tenho ânimo, determinação e tenho muita coragem para apresentar ao Brasil essa alternativa. É isso aí, deputado Aécio Neves esteve aqui com a gente no Morning Show e é aquilo, né? Talvez nesse afã, nessa articulação aí com tantos e tantos personagens, muitas personalidades, muitos egos, por que não, em busca desse protagonismo aí para buscar essa alternativa. A gente viu que isso foi talvez ali o beijo da morte para essa articulação em 2022, que talvez o pragmatismo de fato prevaleça dessa vez e com certeza a gente estará ouvindo e acompanhando todos os passos que o senhor vai estar dando nessa direção. Obrigado, deputado Aécio Neves, pela presença.
Obrigado, amigo.